Nessa segunda parte da aula 3, eu quero falar sobre as funções buildings, que são as funções intrínsecas do Python, aquelas básicas que são carregadas assim que você executa, assim que você chama o Python. Então, deixa eu iniciar aqui essa sessão com o texto buildings. Então, os buildings, como eu acabei de mencionar, são essas funções, métodos e variáveis padrões que já são carregados no Python, que a gente tem usado aqui. Um exemplo dessa função é a função print. E building também ele é uma variável do próprio Python. Quando você usa a função print para imprimir um texto, o que acontece é que, por trás disso, o que é executado é chamada, na verdade, essa variável buildings.print. Então, essa função aqui de cima, na realidade, ela funciona como um apelido para todo esse texto aqui. Underline, underline, buildings, underline, underline, ponto, print. Veja que se eu colocar o mesmo código lá de cima, ele vai executar. Por quê? Porque essa função print, ela faz parte, ela é membro dos buildings, que são os métodos, funções e variáveis que são carregados no Python por padrão assim que você chama ele. Um segundo exemplo de uma função intrínseca foi a função ABS. Não sei se vocês lembram, mas a função ABS retorna o valor absoluto de um número. Se você tem, por exemplo, um número z igual a 30, por exemplo, pedir para tirar o absoluto desse valor z, ele vai retornar o valor positivo dele, mesmo que esse número z seja igual a menos 30. O z, inclusive, pode ser um número complexo. Eu já mostrei para vocês também como é a notação de número complexo. Por exemplo, 2 mais 2j. O j é equivalente, o j é o i complexo, que é a mesma coisa que raiz de menos 1. Então, se você tirar o valor absoluto de z, o que ele retorna é um módulo disso daqui, certo? Uma prova de que a ABS é uma função intrínseca, você pode, assim como a gente fez para o print, chamar a função ABS dessa forma aqui, certo? O resultado seria exatamente igual. Então, aproveitando que a gente acabou de falar da função help, o que será que Python retornaria se eu usasse help, underline, underline, buildings? Então, o resultado pode demorar um pouquinho para carregar, porque o texto é bem grande. Então, isso daqui ajuda no módulo building do Python, e ele dá algumas informações. Ele fornece as classes que são contidas dentro dessa função. A gente tem as classes de erro, tá? Que todas aqui são classes que lidam com erro, mensagens de avisos, e algumas classes que... Deixa eu aumentar aqui essa fonte, que fica melhor de vocês verem. Algumas classes que vocês já estão familiarizados um pouco. Por exemplo, complex, que é um número complexo. Dict, eu já falei também sobre ele, é um tipo de variável em Python, que é o dicionário. Float é o número real. A gente tem int, bool, que é a variável lógica, list e outras coisas aqui. A gente tem mais classes de erro, enfim. Dentro do help e do buildings contém toda a estrutura construída de funções que são intrínsecas do Python, que a gente tem utilizado, inclusive, muitas aqui e que a gente vai ver mais adiante também. Daí, para finalizar, eu queria falar sobre uma outra função muito interessante em Python, que é a função dir. Deixa eu adicionar aqui um markdown para essa seção, que é a função dir. O que essa função faz? Ela é muito parecida com help. A diferença é que ela não vai mostrar a estrutura nem como funciona a função que você passa para ela, ou a variável, ou o método que você passar para ela que está interessado em descobrir o que é. O dir, assim como o help, lhe dá informações também, só que eles apenas lista esses atributos. Por exemplo, se você der um dir na célula, mas não colocar nenhum argumento, o que ele vai retornar é uma lista. E o que é que essa lista contém?
Ela contém tudo que foi carregado, tanto de padrão no Python, como de cálculo que você executou aqui. Por exemplo, veja que no final, o último elemento é o z, porque a gente acabou de criar essa variável z e armazenar alguns valores na memória dele. Então, o que o dir faz é conter uma lista de atributos que estão carregados no Python ou que estão carregados dentro daquela variável, daquele método que você passar para ele. Para ilustrar ainda isso, eu vou comentar isso daqui. Vou criar outra variável chamada de meu dado, igual a 256, um número inteiro qualquer. E agora eu vou chamar novamente a função dir. Quando eu rodar, o que vai aparecer aqui, lá no final ele vai incluir a variável meu dado dentro dessa lista dir. Por quê? Como eu falei, dir contém uma lista de todas as variáveis e atributos que estão carregadas ou que foram carregadas por você ao iniciar o Python. E tem uma coisa muito interessante nessa lista, que é esse underline. Se por algum motivo futuramente vocês forem pesquisar alguns códigos na internet, pode acontecer de você ver esse underline com frequência. E há um motivo para isso. O underline normalmente é utilizado para você guardar alguma variável que você precisa retirar de uma função, mas que acaba não utilizando. Eu vou já explicar isso. Então, vou criar uma nova célula aqui e executar uma operação, por exemplo, 1 mais 4, certo? Dá igual a 5. E agora, vou criar uma nova célula, escrever underline e multiplicar esse underline por 2. Pronto, underline vezes 2 é igual a 10. Por quê? O que eu queria comentar aqui sobre esse underline é que ele é uma variável que contém o último código executado na sua célula ou no Python que você carregou. Então, por exemplo, se eu executar isso novamente, como o último resultado foi 10, ele vai pegar e multiplicar 10 por 2. E assim por diante. À medida que eu for multiplicando, ele vai sempre multiplicando esse resultado por 2, porque eu estou multiplicando o underline. Se por acaso eu fizer alguma outra operação aqui, por exemplo, 1 mais 2, o que vai acontecer é que, por mais que você escreva depois aqui o underline, ele não vai manter aquela multiplicação de 2 vezes múltiplos de 10, que a gente estava fazendo antes, porque o último resultado obtido foi 1 mais 2, que era 3. Quando você executar de novo, 2 vezes underline, vai dar igual a 6. Agora vamos dar um dir na função buildings. O que ele vai acontecer, diferente do help, veja que aqui em cima o help da função building contém muito mais detalhes sobre a estrutura, como está montada esse método buildings. Agora, o dir ele não contém isso, ele contém apenas uma lista de todos os atributos contidos ali dentro. A gente tem os elementos que lidam com o erro, a gente tem a variável to, por exemplo, a gente tem o que mais? A função ABS, a gente tem a função complex, a classe complex, na verdade, float. Então, vamos agora utilizar uma dessas funções. Deixa eu dar um dir, por exemplo, na função float. Então, ele vai conter diversos métodos que a função, que a classe float, na verdade, possui, ou que você pode utilizar com ela. Por exemplo, a gente tem aqui, pronto, essa divMod. Vamos ver o que essa divMod faz. Para a gente descobrir o que ela faz, a gente pode utilizar a função help. Vou comentar essa linha, utilizar a função help na função divMod. Pronto. É uma função intrínseca do Python. Assim é que você chama ela, ó, com 2 argumentos, e retorna uma tupla, que é outro tipo de dado que eu vou falar para vocês em outra aula. Retorna essa tupla aqui. Esse resultado aqui eu vou mostrar para vocês também na próxima aula. É uma divisão, é um tipo de divisão, assim como esse outro aqui. Esse da esquerda é uma divisão inteira. Eu já até comentei também sobre isso na primeira aula. O que é que essa divisão faz? Ela retorna o valor inteiro daquela divisão. Se você dividir 5 por 2, vai retornar não 2,5, mas vai retornar 2. Isso daqui retorna o resto da divisão entre esses dois números. Então, vamos ver se a gente consegue obter um exemplo de como funciona essa função divMod. 9
4. Vou pedir para ele imprimir esse resultado aqui. Então, o resultado foi 2 e 1. Porque 2 é a divisão inteira entre 9 e 4. Porque 9 dividido por 4 dá 2, alguma coisa. E a divisão inteira é o número truncado, né? Sem as casas decimais. Então, é 2. E 1 é o resto da divisão entre 9 e 4. Quando você divide 9 por 4, o que vai sobrar da divisão é o número 1. Então, vou comentar aqui novamente e voltar para o dir da função float, da classe float. Essa função reduce. Vamos ver o que ela tem de mais. A gente comenta. A gente pede o help da função reduce. Aqui vai aparecer um erro. Tem uma coisa interessante nisso. Aqui foi um erro de nome. Ele diz que o nome reduce não está definido. O que é que isso quer dizer? Que o Python não carregou essa função reduce. Aí você me pergunta, mas não deveria ser uma função built-in também, uma função intrínseca do Python, já que float é? Então, houve uma certa mudança, eu não lembro exatamente como, em que circunstâncias, mas algumas funções que ficaram obsoletas no Python, em algumas versões anteriores, foram para um outro módulo, que a gente agora precisa carregar ele para obter. Esse módulo, vou até importar aqui, é o funcTools. Esse módulo contém algumas funções que são úteis em operações matemáticas. Então, a gente precisa importar esse funcTools. Depois de importar, a gente precisa chamar agora esse reduce de uma outra forma. A gente precisa utilizar funcTools.reduce. Agora sim, ele carregou essa função reduce e vai explicar como é que ela funciona. Aqui existe um texto, você pode inclusive copiar e colar no Google Translate para saber o que aqui diz mais ou menos. A tradução não é perfeita, mas vai te ajudar. Então, ela aplica dois argumentos de forma cumulativa em uma sequência. Aqui ele dá um exemplo do uso da função reduce. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, vocês não precisam se preocupar como isso funciona, mas ele aplica essa função aqui a todos os elementos dessa lista, de um por um, até obter um único valor, certo? Então, era isso que eu queria falar, a utilidade dessas funções de obter ajuda em Python, como a função help e a função dir. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou então lá no mural do Google Sala de Aula. Bons estudos e boas práticas.